Uma vez, em uma aula sobre cultura contemporânea na faculdade, uma professora disse que todo bom filme tem um final triste ou um final em aberto. Por alguns momentos isso fez sentido, apesar de ser uma afirmação que não resiste a uma análise feita por um pouco mais de tempo. A Felicidade Não Se Compra, por exemplo, seria um filme ruim? Certamente não. Homem-Aranha no Aranhaverso seria ruim? Com certeza não. Mas se eu começo a pensar em comédias românticas, filmes de romance no geral, é muito difícil achar esses exemplos entre os meus favoritos. Existem exceções, é claro, mas mais de 90% eu diria que acabam em finais tristes. E quando eu digo triste, é no sentido do casal protagonista não terminar junto. Eu não vou nem entrar no quesito de romances gays, mais especificamente a raridade que é ver um filme bom abordar o tópico de forma leve, porque isso daria um vídeo à parte. Mas será que a separação do casal protagonista em uma história de romance é necessariamente um final triste? O que você espera ao assistir um filme de romance? Se tratando de comédias românticas popularizadas principalmente nos anos 90, defasadas nos anos 2000 pela falta de bilheteria e de interesse de Hollywood, e retomadas principalmente pela Netflix recentemente, é muito fácil enxergar os já clássicos clichês que formam uma estrutura de filmes assim, uma fórmula que se desgastou exatamente pela repetição e que voltou muito pela nostalgia. Várias pessoas veem esses filmes como um ponto confortável de segurança, um lampejo de positividade em meio ao cotidiano caótico. A oportunidade de enxergar que é possível ter um relacionamento duradouro após passar por um término. Se trata de uma experiência de entretenimento que, mesmo quando nova, é previsível e confortável em vários aspectos, como muitos de nós gostamos. Mas então qual é a lógica de desenvolvimento de um filme como 500 Dias com Ela? Um que no seu próprio título indica um ponto final para a história amorosa principal. Sem entrar aqui no ponto tão discutido sobre a protagonista feminina ser apenas uma peça com pouca personalidade, até porque eu acho esse ponto bem inválido. Nesse filme, que eu enxergo como uma versão modernizada e mais abrangente do clássico Annie Hall, que influencia os romances até hoje apesar da figura execrável que viria a ser Woody Allen, o ponto-chave do desenvolvimento de todo romance não é a dupla, não é o casal e como este se desenvolve em conjunto, mas como cada um deles transforma emocionalmente o outro apesar das complicações pelas quais passam no meio do caminho. E esse é o ponto que diferencia filmes de romance de qualidades emocionais tão únicas como esse, que muitas vezes vejo ser repassado injustamente como apenas uma comédia pouco interessante. É o realismo emocional que a história apresenta que traz reflexões tão boas. Bons filmes de romance são muito mais uma oportunidade de reflexão sobre a influência do outro no individualismo de cada um, do que em uma suposta unidade que o casal protagonista deveria formar de acordo com muitas comédias românticas. E não se trata também de dividir por visões otimistas ou pessimistas sobre relacionamentos amorosos. Existe uma tendência muito estranha também de dizer que filmes de romance que terminam com os protagonistas separados são aqueles que fogem dos clichês, porque a construção e exaustão desse gênero também gerou uma visão distorcida em uma parcela do público de que os únicos bons romances são aqueles que finalizam com um olhar pessimista sobre relacionamentos, o que não é bem verdade. É claro que todo o seu background influencia a forma como a experiência por esses filmes é passada, como o discurso transmitido se conecta a um nível pessoal. A visão de cada um sobre relacionamentos amorosos na vida real direciona o peso de determinada mensagem. Algumas histórias, como a de Blue Valentine, outro entre os meus filmes favoritos de romance, talvez te façam não ter vontade de criar um relacionamento por algum tempo de tão pessimistas que são em relação ao amor romântico. Mas se tratando de um assunto tão complexo, a mensagem dessas histórias não pode ser levada como uma verdade absoluta. E talvez essa seja a mágica que me fez gostar tanto desse gênero, abandoná-lo durante um tempo, mas com o passar dos anos e a criação de maturidade emocional, voltar a apreciar filmes que tinham deixado de serem tão bons na minha memória. Filmes de romance, especialmente os bons filmes de romance, são os que enxergam com a maior capacidade de sofrerem transformações ao longo do tempo para quem os assiste, mesmo que na realidade o filme em si não mude. O romance está acima de possivelmente qualquer outro gênero cinematográfico no que se trata de necessitar do investimento pessoal do espectador para que a mensagem ali contida ganhe amplo significado. É por essa razão que quando assisti 500 Dias com Ela pela primeira vez aos 16 anos, de novo aos 20 e de novo aos 23, mesmo em períodos que nem parecem tão distantes, a história ganhou contornos e camadas tão diferentes. Filmes de romance precisam de finais felizes? Filmes de romance bons são aqueles com finais pessimistas? Esse tipo de consideração acaba não fazendo sentido nisso tudo. Os bons filmes de romance são aqueles que, acima de tudo, se transformam com o tempo e te trazem sempre coisas novas, independente se um casal fictício continua junto. Quem sofre a transformação no final da história pode ser você.